para gravar? Já está o Seu aqui áudio. para mim. Gente, agradeço a todos os presentes. Se tiver alguém aí online agora, provavelmente já desistiu, mas estamos aqui. Peço desculpas realmente a todos, porque tivemos algumas dificuldades no ao vivo, aqui na transmissão ao vivo. Ianca, você quer iniciar? Já que a bola era sua, depois eu pego. Pode ser. Boa tarde. Hoje é o nosso primeiro Leus do ano e nós estamos aqui com a Laurine Cesarati. E o nosso tema de hoje é projetos urbanos negociados, bairros fragmentados, as operações do Porto Maravilha no Rio de Janeiro e a Euromediterrânea. E agora é com você, Rafael. Muito bom, muito bom. Valeu, Ianca. Então, gente, prazer a todos. Laurine, muito obrigado por você estar aqui presente. Então, isso que a Ianca colocou, a gente sempre faz esses seminários mais ou menos uma vez por mês, né? Então, eu já deixo a dica, no mês de maio a gente vai estar falando sobre o Urban Data com a Bianca Freire Medeiros, ela vai fazer tipo um novo lançamento aí do Urban Data, explicando um pouco para a gente. E no mês de junho a gente deve ter a Julie Anne Baudreau, que é uma pesquisadora do Canadá, mas que está atualmente no México. Então, vai ser em espanhol para a gente treinar um pouco aqui. Enfim, a Laurine, então, a gente se esbarrou algumas vezes na França e no Brasil. A Laurine, ela fez uma cotutela, né? Acho que depois você pode explicar um pouco melhor, né? Com o IPUR, e agora eu não me lembro a universidade na França. E ela vai falar um pouco, enfim, de duas intervenções em áreas portuárias, né, em Marselha e no Rio de Janeiro. Então, é um prazer estar aqui na disputa, no diálogo e na partilha de conhecimentos. E acho que circulando também nesses aspectos comparativos é sempre super importante. Tá? Então, Laurine, eu vou passar, porque a gente já perdeu muito tempo. São 3h30, não sei se até 4h30, talvez você consiga, 4h30, 4h40, para a gente ter um pouquinho de tempo de debate, enfim, de perguntas. A gente tem as perguntas online, enfim, se caso venha, a gente não está com o YouTube, então pode ser que tenha um pouco menos, mas aqui também, enfim, a gente pode ir conversando. Mas, antes de mais nada, desculpa pelo atraso e super obrigado por você estar aqui presente, enfim. Então, eu passo a bola para você. Tá? Eu vou pedir para o pessoal, assim, se a gente fica com a tela meio apagada e sem o som, para só a Laurine ir falando. Então, a bola é tua. Obrigado, tá? Então, muito obrigada, Rafael. Muito obrigada a todos que estão conectados hoje. Como eu, de repente, vou compartilhar minha tela. Como eu faço? Você vai aqui no verdinho aqui, share screen. Ok, partager. Isso, perfeito, já estamos vendo. Tá. Aí, isso. Então, como o Rafael explicou, eu realizei um doutorado em cotutela entre o IPUR e o LAVU, que são, então, o IPUR um laboratório no UFRJ e o LAVU na Universidade de Paris 8. E a cotutela quer dizer que você trabalha, então, com 2 laboratórios e vai ter em tempo de pesquisa aqui no Brasil e também fora no outro laboratório. Aí eu comecei o doutorado no Brasil e depois eu fui 1 ano passar na França. E lá eu desenvolvi uma segunda pesquisa, além da pesquisa que eu estava fazendo sobre o Porto do Rio, o projeto, a Operação Porto Maravilha. Eu fiz um segundo trabalho de pesquisa, também numa região portuária, na cidade de Marselha, que é uma cidade no sul da França. Para dizer que hoje eu vou apresentar só uma parte do meu trabalho de tese. Na minha tese faz uma análise comparativa, então, das operações Porto Maravilha e Euromediterrânea 2, que na verdade é uma extensão de um primeiro projeto que se chama Euromediterrânea 1,
E com essa pesquisa, eu quis buscar investigar as motivações e as maneiras de expressar sua posição a um projeto urbano. E eu analisei os modelos de desenvolvimento dos projetos urbanos e também os significados de diversas práticas e manifestações que contestaram essas operações. Aí eu vi que a maioria de vocês estavam trabalhando sobre favelas, então eu não vou falar de favela, eu vou falar de projetos que são, vamos dizer, na parte plana da cidade, mesmo se a Operação Porto Maravilha, na verdade, está em torno de vários morros, né, na região portuária. E eu não vou também falar hoje em dia da minha análise da contestações, né? Eu fiz tudo como dizer, eu analisei diferentes motivações que levantaram os moradores a contestar, mas eu quis apresentar hoje por que, na verdade, as pessoas foram, contestaram, e eu vou, enfim, apresentar diferentes maneiras de produzir a cidade, seja no Rio, então, e em Marseille. A partir da comparação entre os projetos de revitalização dos bairros nos centros do Rio e de Marseille, mostrei que era a maneira mesmo de produzir a cidade, ligada à difusão de práticas neoliberais na produção urbana, que tinha por consequências essas contestações. E, com efeito, há cerca de 20 anos podemos observar um duplo processo. De um lado, o fortalecimento dos atores financeiros no campo da cidade, bancos investidores, institucionais, fundos de investimento, e, por outro lado, a generalização das suas lógicas e técnicas, a fabricação da cidade como um todo, uso da hipoteca, endividamento, etc. E, nesse contexto, o ambiente construído torna-se uma ótima aplicação para os investidores privados. Então, eu vou mostrar como o poder público pode incentivar diferentes lógicas financeiras para desenvolver os projetos. Embora esse fortalecimento das dinâmicas financeiras possa assumir diversas formas de acordo com os contextos nacionais, trata-se de um fenômeno global que atinge todas as grandes cidades. Com isso, o que é específico das operações Porto Maravilha no Rio e Euro-Mediterrâneo 2 em Marseille não está tanto na influência dos atores privados sobre a produção urbana, quanto na escala que esta influência opera. E, de fato, observa-se uma transposição para a escala do projeto urbano métodos que são habitualmente aplicados na escala do projeto imobiliário. Em si, hoje, eu vou evidenciar as consequências sociais e espaciais do fortalecimento das dinâmicas financeiras na produção urbana, em termos de concepção, de produção e gestão do mercado imobiliário, dos espaços públicos e dos serviços urbanos. Com a escolha de comparação entre o projeto de revitalização da região portuária do Rio e de Marseille, eu quis primeiro sair de um pertencimento a um sul ou a um norte e de mostrar que podemos comparar tanto uma cidade do Brasil que da França, já que estamos num sistema globalizado. Então, e considerar que esses projetos de transformação urbanos são, sobretudo, alicercados num modelo global de desenvolvimento urbano, econômico e político, que é tributário de uma concepção neoliberal da cidade. Então, com essa metodologia, consegui desenvolver um olhar ao mesmo tempo crítico e distante sobre a disseminação de um mesmo modelo global, que é chamado Waterfronts, projetos de
de waterfront metropolitano. E a reprodução desses projetos, desses modelos urbanos, questiona sobre, enfim, a sua adaptação aos contextos locais. De fato, essas grandes operações urbanas visam requalificar a paisagem urbana e a organização socioespacial para nosso caso, das zonas portuárias do Rio e de Marseille. E, então, nas fotos, agora que vocês têm na tela, são, então, na esquerda, o projeto Porto Maravilha do bairro Saúde no Rio, e uma rua com, no fundo, uma nova construção, e na esquerda, é o bairro de Crotte, na cidade de Marseille, na região portuária de Marseille, também com uma torre no fundo, uma nova construção. E só para dizer que hoje em dia, as casas em Marseille que estão na foto não existem mais. Todas foram demolidas. Então, tem realmente essa vontade de desenvolver uma cidade mais alta e vamos dizer, tirar a cidade antiga. Então, aqui são dois mapas para mostrar onde estão localizadas as operações urbanas. Então, de fato, elas estão na frente do mar, porque são nas regiões portuárias. As duas, então, as duas são em vermelho, e eu botei em amarelo, na verdade, o perímetro da minha pesquisa de campo. Então, não levei em conta todo o perímetro das operações para a minha pesquisa. E para essa apresentação, eu vou apresentar primeiro o contexto das operações urbanas, como são os bairros, a gestão e o desenvolvimento das operações, e depois eu vou mostrar como, na verdade, é externalizada a produção urbana e as consequências e limites dessa externalização. Eu vou tentar sempre fazer essa comparação entre o Rio e Marseille. Acredito que já a maioria das pessoas aqui já conhece um pouquinho a operação urbana do Rio, mas o que é interessante, a gente vai ver, é como a gente encontra realmente coisas muito similares na França. Então, primeiro, vou apresentar o bairro da Saúde no Rio. Então, minhas notas. Eu chamei, na verdade, o bairro no Rio de Saúde, mas, na verdade, era porque era mais fácil, porque o perímetro é dividido entre os bairros Santo Cristo, Gamboa e Saúde. Mas, enfim, só para explicar, mas isso está explicado na tese, porque eu escolhi de chamar Saúde. Mas, enfim, a região portuária do Rio era um lugar de comércio de escravos e onde se concentravam indústrias de diversas fábricas, trapes, fábricas de café, fundições, oficinas de metalurgia, etc. E a partir da segunda metade do século XIX, após a proibição definitiva do tráfico de escravos e da escravidão, a região portuária se transformou em uma área de sociabilidade e resistência da população pobre e negra. No início do século XX, duas grandes intervenções transformaram e ampliaram a região portuária do Rio, a intervenção do prefeito Pereira Passos e a intervenção do planejador urbano francês Agache. E a partir dos anos 1960, a evolução da região portuária começou a ficar progressivamente à margem, por causa, primeiro, da modernização e do desenvolvimento da zona sul do Rio, do deslocamento da capital para Brasília e do desenvolvimento da containerização também, que obrigou, na verdade, a deslocar
o Porto do Rio para Ponte do Caju. Em si, quando é lançada a Operação Porto Maravilha, em 2009, o bairro de Saúde é um bairro pobre, onde a maioria da população mora, na verdade, nos morros, e é um bairro também relativamente isolado do resto da cidade. E isso é um quadro que mostra a pobreza na região portuária do Rio em 2010, então naquele momento do lançamento do projeto. E a gente pode ver que o salário dos moradores da região é em média metade do salário dos habitantes da cidade do Rio. E que também as taxas de analfabetismo de jovens sem diploma e trabalhadores sem carteira assinada são mais altas do que as da cidade do Rio. E a gente pode deduzir que com um enriquecimento da vida local e uma normalização das práticas, quer dizer, práticas de trabalho, seja formal ou informal, vão forçar os moradores da região portuária a se mudar para bairros com nível de vida mais baixo e que, para a maioria deles, são localizados na periferia. Aqui é um mapa, então, do projeto e nesse mapa, que é um pouquinho mais perto que o outro, a gente pode ver aqui é a localização dos morros e aqui, na verdade, são os docas e com vários armazéns e, enfim, é pouco, na verdade, tem poucos moradores nessa área. Aqui é a cidade do Samba e aqui é a Gamboa com aqui a Igreja Nossa Senhora da Saúde. É por isso, na verdade, que eu escolhi de chamar meu campo de pesquisa saúde. E a área especial, na verdade, de interesse urbanístico, e assim que se chama o perímetro vermelho, faz 500 hectares. E a CEDUR, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto, que é responsável pela gestão da operação, eu lembro isso tudo porque é importante mostrar que existe uma gestão pública da operação. Agora, vou apresentar também rapidamente o bairro de Crotte em Marseille. Então, para as pessoas que falam francês, é estranho esse nome Crotte, que quer dizer merda em português. E, na verdade, é porque é um nome que vem de um dialeto antigo da região de Marseille e foi traduzido em francês, mas tem outros significados, queria dizer, queria definir os lugares onde tinha a água no fundo das casas, porque era um lugar com vários rios, antigamente. Então, tem um significado antigo, mas é verdade que em francês parece um pouquinho estranho, e com o projeto, os dirigentes do projeto querem mudar o nome do bairro. Como o bairro da Saúde no Rio, o bairro dos Crottes se desenvolveu ao ritmo das atividades do porto, que eram muito intensas no século XIX até a Segunda Guerra Mundial. As atividades do porto incentivaram o desenvolvimento de indústrias também, e o bairro de Crotte era assim, um bairro operário, principalmente ocupado pela comunidade italiana. Era um bairro pobre, mas dinâmico. Os moradores geralmente trabalhavam nas oficinas também do bairro, nas fábricas, e o bairro tinha uma vida importante. Depois, como para o Porto do Rio, o desenvolvimento da containerização a partir dos anos 60 exigiu uma profunda reorganização do Porto de Marseille
e também a descolonização levou ao declínio das indústrias. Isso fez que, na verdade, o Porto de Marseille também foi deslocado para o norte e esses bairros que eram muito dinâmicos, pouco a pouco entraram num período de declínio. E o bairro de Crotte tornou-se assim um bairro de acolhimento de populações muito precárias e, na maioria das vezes, estrangeiras. E hoje ainda é um dos bairros mais pobres da França. Aqui também eu fiz esse quadro que mostra, então, alguns dados sobre a pobreza do bairro das Crottes, comparado ao arrondissement 15 e à cidade de Marseille em 2009. Os arrondissements, na verdade, são os diferentes, vamos dizer, bairros da cidade de Marseille. Tem 17. E o arrondissement 15 de Marseille é um bairro muito grande, muito povoado, mas que faz parte dos arrondissements os mais pobres de Marseille. Ele faz parte do que a gente chama de bairros do norte, tem também essa zona norte, zona sul, um pouquinho como no Rio, e os bairros no norte são os mais pobres. Metade da população nesse arrondissement vive embaixo do limiar da pobreza e 10% mais pobres não têm renda. Então, no quadro, podemos ver que a taxa de pessoas sem emprego, com direito a CMU ou sem diploma no bairro de Crotte, é muito mais alta que a do arrondissement 15 e, por sua vez, já é bem acima da média da cidade de Marseille. Só para explicar o que é a CMU, quer dizer Couverture Maladie Universelle, que pode ser traduzido por Plano de Saúde Universal, e que é um sistema de proteção universal da saúde na França, um pouquinho como o SUS no Brasil, mas com a diferença de que, na França, os estatutos sociais têm que ser justificados por acesso ao benefício. Enfim, da mesma forma que na região portuária, no Rio, podemos deduzir que um aumento de custo de vida no bairro de Crotte seria decisivo para os moradores, que de fato é uma população muito pobre, e o aumento de custo de vida iria forçar eles a se mudar. Então, quando em 2009, também no mesmo momento que a Operação Porto Maravilha, a extensão, quer dizer, a segunda parte aqui no norte do projeto Mediterrâneo é lançado. O objetivo é o mesmo que para o Porto do Rio, e realmente reabilitar toda essa parte na frente do mar. A superfície inteira do projeto Euromediterrâneo 1 e 2 faz a mesma superfície também que a do Porto Maravilha, quase 500 hectares. E no mapa também, em amarelo, tem o perímetro da minha pesquisa de campo, e em torno, na verdade, a gente pode ver nesse lado esquerdo é uma estrada, e desse lado é a passagem de um trem, por isso também que aqui não tem habitações. E a gestão da operação Euromediterrâneo 1 e 2 é feito pelo estabelecimento público de planejamento Euromediterrâneo, que, na verdade, da mesma forma que a CEDURP, como dizer, os atores públicos que vão, então, representar que vão ser responsáveis do projeto. Então, ao momento do lançamento das operações, os dois bairros têm em comum uma localização estratégica muito central e próximo do porto, um passado industrial e portuário, são bairros abandonados pelo poder público e uma população pobre.
Agora vou apresentar como as operações são desenvolvidas e a sua gestão. Eu já expliquei, então, que a CEDURP e a EPA-EM são as entidades públicas responsáveis pela gestão das operações. Elas vão criar parcerias com atores privados através de parcerias públicas-privadas, ou que a gente chama de PPP. Os contratos de PPP são estabelecidos pelos poderes públicos para beneficiar de investimentos privados e delegar a realização de algumas missões. Em princípio, através de um contrato de PPP, a autoridade pública guia a ação dos parceiros privados e fica responsável da gestão dos serviços e espaços públicos. Entretanto, nos casos dos projetos urbanos do Rio de Janeiro e Marseille, diferentes fatores põem em causa esse equilíbrio. Os atores privados não são mais considerados como alavancas para a ação pública, mas se tornam os atores principais das operações urbanas, cujo financiamento depende fortemente do seu comportamento. Diferentes condições são criadas para atrair esses investidores, como a possibilidade de adquirir terrenos e construir muito alto no perímetro das operações. Para isso, o poder público vai usar ferramentas de urbanismo derogatório. Para o Porto Maravilha, essa ferramenta se chama UC, Operação Urbana Consorciada. E na França, essas ferramentas se chamam OIN, Operação de Interesse Nacional, ISAC, que pode ser traduzido como Área de Planejamento Consultado. Então, eu vou apresentar, um depois de outro, essas duas ferramentas. A Operação Porto Maravilha tem por objetivo transformar a região portuária do Rio em um bairro de waterfront metropolitano, de alcance internacional, ou seja, realizar construções horizontais e altas. Isso já falei. Para isso, então, a Prefeitura do Rio autorizou a instruir uma operação urbana consorciada, UC. A UC é um instrumento do Estatuto da Cidade, que é a lei que regula a política urbana na Constituição brasileira. Uma UC pode ser definida como uma intervenção de grande porte, com alterações no uso e na ocupação do solo em troca de pagamento de contrapartidas. O conceito da UC foi influenciado, na verdade, pela ZAC, na verdade, já a ferramenta que existia na França. O princípio da ZAC é que o capital privado fosse aplicado em favor dos interesses públicos locais para a construção de habitações de interesse social, por exemplo. No Brasil, projetos tipo UC surgiram nos anos 80. E hoje em dia é um dos instrumentos mais polêmicos do Estatuto da Cidade, pois todos os instrumentos previstos por essa lei deveriam visar a construção de uma cidade democrática e mais inclusiva. O paradoxo de uma UC é que seu sucesso depende dos interesses dos investidores privados. Então, sem uma mediação política muito firme, a aplicação do instrumento pode se tornar rapidamente, exclusivamente em favor dos parceiros privados. No caso da UC Porto Maravilha, já no momento da criação da PPP entre a CEDURP e um outro parceiro privado, que se chama Porto Novo, era possível de avaliar os riscos da montagem financeira e sua dependência ao mercado. Já que o sucesso de uma UC depende de uma participação privada, o poder público vai buscar soluções para atrair investidores. Entre outros, ele pode conceder potencial adicional de construção que se dá através de emissão de certificados, os CEPACs, que são comercializados na Bolsa de Valores. No caso da UC Porto Maravilha, o modelo econômico prevê a utilização do dinheiro da venda do CEPAC para financiar a PPP. Então, a PPP tem um orçamento de 8,3 bilhões
de reais e concede ao consórcio Porto Novo, que é então o parceiro privado, todos os serviços da região portuária, que normalmente deveriam ser assumidos pelo poder público, pelo município, a Prefeitura do Rio, sejam a iluminação pública, a manutenção dos espaços públicos, a coleta de lixo, etc. A manutenção e gestão dos espaços públicos em toda a região portuária durante 15 anos, ou seja, até 2026, e, enfim, a realização das obras de infraestrutura urbana. Com essas medidas, a gente entende que a venda dos CEPACs é, portanto, crucial para o bom andamento da operação e que o financiamento da parceria com a Porto Novo depende, no final das contas, das flutuações do mercado e das escolhas dos atores privados. Nesse contexto, a obrigação definida pela lei de desenvolver um programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela intervenção se torna secundário. O desenvolvimento da UC é essencialmente orientado aos interesses dos atores do mercado imobiliário e não é planejado e negociado. Agora vou mostrar como implementar, então, uma OIN, uma ZAC em Euromediterrânea 2 e em que medida é muito comparável com uma UCA no Brasil. Da mesma forma que para a região portuária do Rio, o projeto de revitalização Euromediterrânea 2 tem por objetivo de transformar a região portuária de Marseille em um waterfront metropolitano de alcance internacional e realizar construções horizontais e altas. Da mesma forma que no Rio, o Estado francês pode utilizar certos dispositivos e ferramentas de planejamento urbano específicos para garantir suas intenções em territórios considerados de interesse nacional e para determinar seus modos de uso. Dá o status de Operação de Interesse Nacional, OIN, a um determinado perímetro faz parte desses mecanismos. Dessa forma, o Estado francês pode emitir autorizações de uso de solo de construção. Se para uma OIN os objetivos de desenvolvimento urbano são incompatíveis com as regras locais de uso do solo, o Estado também tem a possibilidade de criar uma ZAC dentro da própria OIN. Quando Euromediterrânea foi lançado, o projeto se beneficiou assim do status de OIN e sua extensão herdou também desse estatuto especial em termos financeiros, jurídicos e técnicos. Dentro de Euromediterrânea 2, uma ZAC de 70 hectares foi criada em 2013 para redefinir as regras de construção através da modificação do plano diretor e promover uma governança em parceria, quer dizer, com atores públicos e privados. Essa ZAC se chama, então, a ZAC Litoral, e no mapa, ela está em vermelho, aqui, e nessa ZAC, a EPAEM pode emitir autorizações de uso de solo de construção, mas também expropriar, quer dizer, forçar legalmente os moradores a vender sua propriedade em troca do pagamento de uma indenização. Ao analisar a natureza dos atores que participam dos projetos Euromediterrânea 1 e Euromediterrânea 2, podemos observar uma verdadeira inversão entre os atores públicos e privados. A relação em termos de investimento foi invertida. Para Euromediterrânea 1, o financiamento de fundos públicos era de 70%. E para Euromediterrânea 2, essa relação é somente de 30% para os fundos públicos. Então, na verdade, com o Euromediterrânea 1, era necessário mostrar que a operação era confiável e que a presença do Estado assegurava essa solidez. O dinheiro público investido iniciou uma dinâmica econômica ao atrair capital privado. Entretanto, na França, existe um contexto de
descentralização nacional e os territórios devem encontrar seus próprios recursos. Não é o Estado que sempre pode assumir o financiamento de tais operações. Assim, o Estado francês deixou de ser a principal fonte de financiamento de Euroméditerranée e o financiamento de Euroméditerranée 2 depende do compromisso de agentes privados cujas ações e decisões são determinadas pelo mercado. Assim, o setor privado não é mais simplesmente requerido como operador, promotor, a quem é confiada a implementação material de um programa ou a gestão de um serviço, não é mais simplesmente um parceiro cujo compromisso financeiro depender dos benefícios esperados, é um ator de pleno direito, cujo comportamento condicionar o sucesso da operação, dada a escala do financiamento necessário. Da mesma forma que no Rio, a fim de atrair operadores privados e garantir que eles concordem em contribuir para a operação no longo prazo, a EPAM vai ser em favor de uma co-concepção da operação através de duas ferramentas. As propostas de manifestação de interesse, PMI, e a prática de quarteirão. Em francês, a gente diz de macrolot. Nesse contexto, a operação urbana vai evoluir também segundo as negociações com os atores privados, questionando sobre o papel que se deseja atribuir aos moradores num tal processo. Pois numa ZAC, da mesma forma que numa UC, o poder público tem que priorizar o interesse público, coletivo. Perdão. Então, para concluir essa parte, podemos dizer que o poder público tem a possibilidade de usar de ferramentas de urbanismo derogatórios para desenvolver uma cidade em favor dos moradores. Por isso, ele tem a obrigação de envolver os moradores e usuários na elaboração dos projetos, bem como da obrigação de zelar pelos moradores diretamente afetados pelo projeto. E isso tanto na França quanto no Brasil. No âmbito de uma UC no Brasil ou de um projeto de ZAC numa OEN na França, cabe às autoridades públicas liderar ou, pelo menos, controlar a implementação do componente participativo e social dos projetos. Entretanto, na ausência de uma vontade de priorizar o interesse coletivo e sob a dependência do comportamento dos atores privados, a implementação das operações Porto Maravilha e Euroméditerranée 2 é realizada contornando as leis de gestão e desenvolvimento democrático da cidade. Nesse sentido, podemos chamar os perímetros onde são implementadas as operações de cidade de exceção. Agora vou apresentar, então, as ferramentas desenvolvidas pelo poder público que contribuem em criar essa dependência ao setor privado e como essa maneira de produzir a cidade se torna muito arriscada. Em primeiro lugar, eu vou apresentar as propostas de manifestação de interesse, que eu já falei, que incentiva a concorrência do mercado do planejamento urbano. Depois, eu vou apresentar em Marseille o que são os quarteirões, esses macrolots, que contribuem para a privatização do desenvolvimento urbano e da gestão de novos pequenos bairros. E, enfim, no Rio, vou falar um pouquinho dos certificados de potencial adicional de construção, os CEPACs, que contribuem à regulação financiarizada do desenvolvimento urbano. Então, o que é uma proposta de manifestação de interesse, PMI? Uma PMI tem por objetivo que um operador, um grupo de operadores, manifeste seu interesse em realizar um futuro projeto segundo uma determinada parceria com o setor público. A coprodução da cidade entre os setores públicos e privados não é um novo dispositivo do planejamento urbano, com o exemplo das parcerias públicos-privadas, por exemplo, mas uma PMI vai definir os papéis dos diferentes setores públicos e privados na implementação e execução de projetos urbanos. A divisão, normalmente por fase, utilizada para desenvolver um projeto urbano
está sendo reorientada em favor de uma co-concepção mediante a abertura à concorrência do mercado de planejamento urbano através de propostas de manifestação de interesse. O que distingue uma PMI de um edital público? Vai ser, na verdade, a definição do projeto. Enquanto o edital público vai detalhar o serviço esperado pela autoridade contratante, a PMI apenas estabelece um quadro que deixa ao proponente uma margem de liberdade muito grande. Uma PMI, portanto, vai delegar a elaboração do conteúdo dos projetos aos atores privados e rearticular os papéis entre o poder público e os atores privados. Uma PMI vai incentivar os operadores privados a propor programas de projetos urbanos numa lógica competitiva. Para escolher o grupo Porto Novo, a CEDUP usa uma PMI no Rio, e também em Marseille, vou mostrar como a EPA-EMI usou de PMI, faz muito, para projetar, desenvolver e manter no longo prazo pequenos bairros que eles chamam quarteirões, que são lotes de vários hectares e que vão favorecer a abertura, a concorrência do mercado de planejamento urbano. O modelo do quarteirão. O que é? Lá nesse mapa, a gente pode ver aqui os dois quarteirões na ZAC litoral do projeto, e são quarteirões de 14 hectares e 2,7 hectares. Então, são quase pequenos bairros. O modelo do quarteirão baseia-se na delegação do desenvolvimento urbano de quadras de vários hectares a um promotor imobiliário privado. No caso de Marseille, além de realizar a construção de novos edifícios, os promotores privados participam da avaliação do programa dos projetos de quarteirão, via uma PMI, e ficam responsáveis pela gestão dos serviços e dos espaços públicos do mesmo quarteirão. A parceria para o desenvolvimento dos dois quarteirões localizados, então, na ZAC Litoral, que acabei de mostrar para você, transpõe para a escala do projeto urbano um método que anteriormente só era aplicado à escala de projetos imobiliários privados. O resultado não é apenas uma transferência do financiamento do planejamento para o setor privado, mas também na privatização de partes da cidade comparáveis a bairros. Além disso, o urbanismo de quarteirão em uma ZAC refletiria uma redução significativa do poder das autoridades públicas sobre o desenvolvimento urbano. Uma vez que um ator privado é dono de um quarteirão, as tensões que ele costuma ter com as autoridades públicas são, de fato, reduzidas. Com o urbanismo de quarteirão, o desenvolvimento urbano segue o tempo dos atores privados, regido pela necessidade de tornar seus investimentos rentáveis. E com esse modelo de planificação e gestão, podemos então questionar sobre a evolução desses quarteirões cuja realização e a gestão foram delegadas a um único operador privado. Aqui, os operadores privados que são responsáveis e donos hoje em dia desses dois quarteirões são, para o primeiro, Bouygues, é um ator do setor da construção muito importante na França, e o outro é Eiffage, também um grupo no setor da construção da França muito, muito importante. E o que é interessante também, como os dois deram um nome para o seu quarteirão. O primeiro se chama Les Fabriques, as fábricas, e o segundo se chama Smartseille. Então, não preciso de traduzir, mas dar nome também mostra que eles estão querendo recriar
pequenos bairros, ou também a gente pode pensar criar condomínios, como condomínios fechados, como existe no Brasil. Enfim, eu vou falar um pouquinho do CEPAC, mesmo se vai ser difícil hoje de aprofundar muito toda a lógica em torno da venda do CEPAC, mas, basicamente, o que é importante de entender para nossa apresentação é que os CEPACs são vendidos como produtos financeiros negociáveis, cujo valor varia de acordo com o mercado imobiliário. A CEDURP conta com a venda do CEPAC e dos terrenos para financiar a parceria com a Porto Novo. Em outras palavras, o financiamento das obras de infraestrutura urbana e a manutenção e gestão dos serviços públicos na região portuária dependem da venda do CEPAC, que depende do mercado. A UC Porto Maravilha define, assim, um perímetro na cidade onde o desenvolvimento e a manutenção dos espaços públicos e serviços públicos são negociáveis. Mais do que uma delegação de serviços públicos ao setor privado, a financiarização da região portuária provoca seu isolamento do resto da cidade. Sua evolução funciona de maneira isolada, de acordo com suas próprias lógicas financeiras. Além das questões relativas às obrigações do poder público quando cria uma UC, podemos se perguntar o que acontece se os CEPACs não estão vendidos. Nessas ilustrações, a gente vê, então, em verde, as linhas verdes representam as curvas de nível e ajudam a localizar, então, os morros. Aqui é o Morro da Providência, que tem uma altura de 115 metros, e na frente são os diferentes lotes com as cores que mostram os potenciais adicionais de construções autorizados. E dá para ver que vão até 50 metros, quer dizer, mais alto que o Morro da Providência, que está no meio do bairro. A governança das operações Porto Maravilha e Euromediterrâneo 2 implica uma privatização simultânea da planificação urbana, da gestão de interesses públicos e de pequenos bairros. A capacidade e o dever do poder público em regular o desenvolvimento e a gestão no longo tempo das operações são concedidos a operadores privados. Os atores públicos, ou seja, a CEDURP no Rio e a EPAEM em Marselha, abandona a sua missão de regulação ao benefício dos jogos do mercado. Os programas dos projetos Porto Maravilha e Euromediterrâneo 2 não se destinam a melhorar a qualidade de vida dos habitantes ou a reduzir a desigualdade na cidade, mas sim a produzir uma oferta urbana atraente. As negociações entre atores públicos e privados primam sobre a programação urbana, a evolução dos projetos dependendo do mercado. Assim, nesse contexto, podemos se questionar sobre as consequências e os limites desse urbanismo negociado. Para essa última parte, eu vou apresentar as consequências, então, desse urbanismo negociado para o projeto Porto Maravilha, que não conseguiu vender todos os CEPACs, e para Euromediterrâneo 2, que está ainda em desenvolvimento. Uma das consequências dessa maneira de planificar a cidade é a fragmentação espacial, favorecida tanto pela UC quanto pelo modelo de quarteirão no Mazaca. Em termos de arquitetura, mas também de serviços, segurança, transporte, manutenção dos espaços públicos, etc., mas também de equipamentos públicos, escola, biblioteca, etc. E com esse urbanismo negociado, não sabemos o que vai ser construído, para quem são os moradores que poderão viver depois nesse bairro, como vai ser assumida também a gestão no longo prazo
Então, vai se criar uma fragmentação espacial, mas também nisso vai se sobrepor uma fragmentação social, porque, enfim, a maioria das construções novas tem que ser rentáveis, então são para populações com renda alta. Nessas fotos, a gente pode ver, por exemplo, na esquerda, o bairro de Rota e Marseille, e o que é interessante é de perceber que entre essa foto e essa foto só tem essa rua. E esse novo bairro que surgiu é Marseille, então o quarteirão do grupo Eiffage, que faz 14 andares, e na frente tem pequenas casas assim, um nível só. E aqui é uma rua típica, enfim, dos bairros antigos operários de Marseille, e a gente pode ver que só tem 2 andares. Então, são os bairros com uma densidade muito baixa e as construções dos quarteirões muito altos necessariamente estão chegando criam uma diferença, um contraste muito grande. E aqui, na esquerda, a gente tem uma foto que mostra o reflexo do Morro da Providência num prédio novo que foi construído com CEPAX, com a compra de CEPAX, e também o contraste entre a favela e esse prédio novo é muito forte. No Rio, expliquei como a dependência do mercado não ocorria sem risco e, de fato, o projeto Porto Maravilha se tornou um projeto ilusório. Muitos poucos CEPACs foram comprados ou vendidos. A falta de interesse dos investidores privados pelo projeto está certamente ligada à crise econômica do país, mas é também o resultado da falta de confiança em um modelo econômico extremamente arriscado. Com efeito, as altas torres vazias e os locais de construção inacabados espalhados aqui e ali testemunham a total incapacidade da SEDURP em garantir uma estratégia geral. A estagnação do projeto reforça o desenvolvimento de um ambiente segregado, negligenciando os habitantes, os moradores, através da destruição do seu habitat, do seu bairro. Então, na esquerda, aqui era a construção de um condomínio que se chamava Porto Vida, e as obras foram suspendidas porque o investidor decidiu parar. E na esquerda foi uma foto tirada em 2018, várias vezes, na verdade, a SEDURP não estava conseguindo pagar a Porto Novo, e como a Porto Novo não estava recebendo dinheiro, também parava de funcionar. E, por exemplo, ela parava de recolher lixo. Enfim, e era muito estranho no sentido que no bairro do lado os lixos eram recolhidos pelos serviços da prefeitura, a Colnurb, e na Gamboa não. Então isso mostra como o bairro vai se isolar e ilustra também essa fragmentação na cidade. E em Marseille, mostrei como o projeto Euroméditerranée 2 se destacou ao colocar em competição a programação urbana de quarteirão e a atribuição de parte da cidade a operadores privados únicos, implica que eles se tornem proprietários de pequenos bairros. Em si, eles são responsáveis, esses operadores, por todo o seu desenvolvimento e sua gestão, seja as habitações, equipamentos, espaços públicos, a segurança, serviços, escola, tudo que tem dentro do quarteirão. Essa mudança na escala de intervenção dos operadores privados transpõe para o projeto urbano um método que antes só era aplicado à escala de projetos imobiliários. No quarteirão, a gestão dos diferentes bens e de interesses coletivos é privatizada, criando uma dinâmica de entre si.
De uma certa forma, essa dinâmica não é nova em Marseille e podemos dizer que vai no sentido do trabalho desenvolvido pelo laboratório LPED, onde eu trabalho agora, que é um laboratório da Universidade Aix-Marseille, e que trabalha sobre o fechamento da cidade de Marseille e a multiplicação das residências fechadas. Esse projeto, mês passado, a gente organizou uma exposição, na verdade, com um programa também de pesquisa do Brasil, que se chama FragUrb, que é desenvolvido por um grupo de pesquisa no interior de São Paulo, na Unesp. E, então, claro, no Brasil não é uma coisa tão nova, porque os condomínios fechados existem provavelmente há mais tempo que na França, mas, enfim, na cidade de Marseille não é um fenômeno novo e também é um fenômeno que está se multiplicando de maneira muito, muito impressionante. E o grupo de pesquisa do LPED fez, enfim, um levantamento desde 15 anos dessas residências fechadas, e a gente pode ver no mapa, nos anos 90, já tinha um pouquinho, e como se multiplicaram até agora. E o que é interessante é que, na verdade, esse fechamento até agora era mais ou menos, como dizer, informal, que não era cadastrado, e por isso também que o laboratório começou esse trabalho. E hoje em dia a gente vê que é o poder público mesmo que está incentivado em construir esse tipo de quarteirão fechado e que funciona como um bairro ou pequena cidade na cidade. Assim, mostrei como os métodos de revitalização urbana aplicados às operações Porto Maravilha e Euromediterrânea 2 destacam parcerias públicas-privadas reconfiguradas, onde a lógica da produção urbana está estreitamente dependente do mercado. O desenvolvimento das operações resulta de negociações entre poderes públicos e operadores privados. Entretanto, o envolvimento do setor privado no financiamento da cidade não deveria excluir a possibilidade de levar em conta a opinião dos moradores da cidade, e mais particularmente dos moradores afetados pelos projetos de revitalização, para elaborar o conteúdo programático dos projetos. Assim, minha crítica aos projetos Porto Maravilha e Euromediterrânea 2 se refere não só às ferramentas utilizadas, seja PMI, CEPACs, quarteirões, que participam em fragmentar o espaço urbano, tanto na escala dos quarteirões do bairro que da cidade, mas minha crítica também se refere ao desengajamento do poder público da sociedade civil, ou melhor, a seu comprometimento excessivo com os investidores privados. Embora as autoridades públicas possam ser confrontadas às exigências do mercado, elas têm o dever e o poder de definir e aplicar políticas que promovem o desenvolvimento da cidade através de uma abordagem participativa. E, na minha tese, mostrei que, sobretudo, o fato de dar prioridade sempre aos interesses dos atores privados no desenvolvimento de projetos urbanos que levam moradores a contestar esses projetos. Obrigada. Reina, obrigado. Eu vou te pedir, talvez, só para tirar aqui a... Bom, gente, valeu. Acabou até antes de 4h30. Tá bom. Vamos lá, eu tenho algumas questões, mas eu queria ver, alguém tem algum comentário, alguma questão que queira começar? Temos perguntas no Face? Quer perguntar, Ianca? Ah, tem várias perguntas aqui. Uhul. Você quer perguntar, Ianca? O que é que eu faça?
Posso ler as perguntas do Face? Por favor, vai lá. Uma pergunta do Lucas. Você acredita que o projeto Reviver Centro seja uma possibilidade de apoio ou suporte à operação urbana da zona portuária do Rio de Janeiro, ainda que em teoria sejam projetos diferentes? Já coloco a segunda? Fala todas, ele tem mais, né? Tá. A gente faz um bloco aí de Facebook. No caso de Marselha, essa também é do Lucas. O processo de gentrificação é algo novo ou já ocorre há mais tempo? A antiga classe operária ainda tem identificação com o patrimônio construído na zona portuária da cidade? Agora um comentário da Sandra. Que perigo essa privatização da cidade? E a Thelma tem uma questão que eu acho fundamental. Para onde estão indo os recursos públicos? É isso, são as questões levantadas pelo Face. Então, se tiver mais alguma, vamos, Lorena, passo essa primeiro, aí depois a gente pode abrir aqui para dentro da sala também. Então, eu acho que eu não entendi todas as questões. Eu vou fazer o seguinte também para te ajudar, eu vou colar aqui no chat, tá? Ok. Mas, vê aí. Estou fazendo isso, Rafael. Então tá ótimo, vai lá. Tá. Eu rapidamente, só queria dizer que isso não é gentrificação. O processo de gentrificação não pode ser comparado ao Porto Maravilha ou ao Mediterrâneo. Esses são projetos realmente de renovação, né, de população e de mudança, de transformação de urbanos. Mas não tem um processo de gentrificação. E sobre os riscos da privatização da cidade, eu acredito, mas, enfim, que tem alguns bens públicos na cidade que são necessários e que deveriam ficar acessíveis para todos e em todos os territórios, e que a gente não precise pagar para isso, porque seria, na verdade, um jeito para impedir uma segregação muito forte entre os bairros. E se em um bairro vai se desenvolver muito e um bairro não vai se desenvolver, aí é assim que vai se criar muita diferença e muita desigualdade entre os bairros. E também, enfim, todo mundo sabe que o acesso ao transporte, acesso, enfim, recolha de lixo, água, enfim, são várias coisas que são necessários para o cotidiano de todos, para acesso ao trabalho, para acesso a uma vida decente, enfim. Então, a privatização da cidade, sim, tem riscos. E não são também, mas, enfim, em princípio, não são os privados sozinhos que vão desenvolver também projetos de habitação sociais. E quando tem realmente bairros que estão funcionando, em verdade que tem muito também no Brasil, esses condomínios fechados, mas isso também é a morte da rua, não tem mais rua. E a rua é muito importante. A rua é um espaço de encontro, é um espaço do movimento, é um espaço de trabalho, é um espaço da diferença, enfim. É isso que faz que a cidade é legal, é a rua. Senão a gente fica em casa. Eu acho que isso a gente entra na própria ideia de planejamento, né? Enfim, e como que uma parte do planejamento negava a rua como princípio de encontro, né? Era mais um princípio de fluxo, né? O que eu acho interessante também nessa sua colocação é a perspectiva de compreender também o cotidiano, né? E como essas intervenções elas vão intervir diretamente no cotidiano dessas populações e por detrás tem um projeto societário, né? Enfim, então, a partir do momento que a gente cria conjuntos, condomínios fechados, shopping center, enfim, a gente está, de alguma forma, conduzindo, né, parte do cotidiano da população a um tipo de sociabilidade, né? Eu encontro os mesmos, os meus, né? Enfim, e como que a rua é um espaço, e eu tenho a impressão, um pouco que eu conheço de Marselha, mas do Rio, que são ambas cidades onde a rua tem um papel muito importante, né? Na sociabilidade, nas formas de construção de cultura, nas práticas sociais, nas formas de encontro, enfim, o que faz talvez seja
aspectos muito fortes da própria identidade, né, e da cultura dessas duas cidades. Né? Uma outra coisa, assim, tem mais perguntas, não sei se você respondeu todas, mas assim, um ponto interessante que você colocou no início da gentrificação, eu só queria reforçar, assim, porque eu acho que tem como que eu vou falar, uma apropriação do conceito, gentrificação, às vezes muito amplo, né? Enfim, então chega um momento que tudo gentrificou, enfim, então no Rio de Janeiro era moda falar que as favelas estavam gentrificando, tudo estava gentrificado, enfim, então eu concordo que a gente está falando em um processo, né, especificamente de uma intervenção que, sei lá, daqui a 10 anos a gente pode falar que gentrificou ou não, se for o caso, né? Mas eu concordo que, enfim, a gente já parte do pressuposto que está gentrificando ou não, sem ter uma análise mais fina. Eu acho que o conceito ele foi usado, ele foi esticado, esgarçado de tal maneira que a gente usa para qualquer coisa, né? Enfim, então. Sim. Eu não sei, eu botei aqui, ó, não sei se você pegou, ela colocou. Das perguntas, só para te falar, ela tem uma que falava sobre a questão, primeiro, da apropriação. Depois o Fernando aqui botou também, mas eu vou, só para voltar, né, porque acho que tinham duas mais específicas. Uma que falava sobre o Reviver Centro, né, não sei se, e provavelmente isso não entrou na sua dissertação, na sua tese, desculpa. Como você fala? O Rever? Reviver Centro, é um projeto novo. Ah, sim. Né, que está em pleno boom agora de intervenção. O Reviver Centro, especificamente, ele não engloba a zona portuária, né? Mas eu acho que tem essa dinâmica de trazer novamente habitação às áreas centrais e zona portuária. Mas há um certo retorno de grandes equipamentos, de grandes empreendimentos voltados à residência, né? Não mais especificamente. Então, o que isso, né? Ele fala, seja uma possibilidade de apoio, suporte à operação urbana da zona portuária, enfim. E, se não, a questão que eu achei interessante também, a identificação da classe operária com patrimônio construído. Até porque você, no início, colocou, essas casas que vocês estão vendo aqui de Marsella foram abaixo, né? Então, isso era patrimônio, não era patrimônio, era em termos legais, propriamente ditos, mas, sobretudo, em termos de apropriação da população. Isso fazia sentido, essa classe operária, enfim, essa população de Marsella, esse patrimônio de uma identidade. Era difícil de falar, enfim, em uma hora eu tive que tirar várias coisas, mas, por exemplo, é interessante de ver que quando eles fizeram as obras nesse bairro, eles descobriram também um cemitério, da mesma forma que no Rio eles descobriram o Cais do Valongo, eles descobriram o cemitério dos italianos, porque lá tinha uma comunidade muito grande de italianos, né, que era a comunidade principal em Marseille, depois foi as pessoas da África do Norte, mas durante vários anos eram italianos e eram, sim, marginalizados, e então tinha uma comunidade muito grande lá. E acredito também que o nome, a vontade de apagar o nome, também eles não pararam as obras quando descobriram os cemitérios, para mostrar que em Marseille tudo não é melhor que no Rio. E também a remoção das casas e como eles tiraram várias pessoas, enfim, não foi só através da lei, hein? Várias coisas foram feitas também de um jeito muito brutal, porque eles quiseram acelerar as obras, enfim. E por isso que eles não têm essa vontade não de manter a memória, de manter o nome, de pelo menos ter um mínimo de, como dizer, de dar dignidade para essa comunidade, né? Que hoje em dia não é tão grande. Marseille, que foi diluída com várias outras comunidades, uma cidade muito cosmopolita. Marseille tem muitas pessoas de vários países que moram aqui, mas de fato, no momento, naquela época do século, enfim, no início do século XX, era um bairro muito importante para essa comunidade, mas, enfim, como está escrito, não sei quem comentou sobre o bairro de Beirut, em Salvador, mas essa questão de não tentar
manter o mínimo a memória enfim, a história desses lugares. E sobre a questão também dessas casas em Marseille, sim, tem uma história na arquitetura. Elas todas têm a mesma dimensão, que na verdade era a dimensão eu não sei como se chama, aquela coisa dos barcos. A vela? O mastro? O mastro, é. Aí eles botavam os mastros assim, como era atrás do cais, enfim, atrás das docas, eles recuperavam mastros antigos e faziam as construções em si, aí faz que todas as casas tinham as mesmas dimensões, enfim, tem uma história também, tipo, da arquitetura do bairro, enfim, que eles estão destruindo. Quase não tem mais nada hoje em dia. Deixa eu ver. Fernando, você postou aqui, eu vi que você ainda está aqui na sala. Você quer perguntar ou a gente lê? Não sei como você está, ou você já saiu. Tem uma questão interessante aqui também. Para onde estão indo os recursos públicos? Então, diga aí, pode ir. Então, isso é uma questão interessante, todo mundo queria saber. Muito roubo, vai lá. Não tem como mais explicar isso em qualquer lugar. Muito roubo. O Fernando aqui, bom, você já falou em relação ao nome do bairro, ele valorizou também essa perspectiva, acho também super importante, de comparação, né, de sul global, norte global, mas eu acho que tem extremamente pertinentes também comparações que venham romper essa perspectiva e trazer essas dimensões. Eu acho que ele vem valorizar isso também, a partir de um investimento comum global, né? Então, como que essas circulações de modelos de planejamento e intervenção urbana se fizeram presentes, né, em cidades do sul, do norte. Ele falou sobre o valor das casas, né, se foi o valor de mercado das desapropriações e se houve reclamação por parte dos moradores, então essa é uma pergunta. E sobre a comparação de rendas, né, quando foram convertidos por real, para medir o valor de aquisição entre os salários, né? Então, essa questão da expropriação, na verdade, é segunda parte da tese, isso tem muito a ver com também o que eu estudei sobre como contexto, por que eles contestam as operações, o projeto Euro-Mediterrâneo. Então, claro que não. O valor da expropriação das casas estava muito mais baixo que agora o novo valor, na verdade, enfim, o valor das novas casas que estão construídas. E como esse bairro era muito pobre, era muito barato, mas ninguém queria morar lá, mas várias pessoas tinham conseguido, na verdade, comprar uma pequena casa, um pequeno apartamento, e as pessoas eram proprietários nas casas delas. E aí o grupo PAEM comprou essas casas realmente para nada, e com esse dinheiro as pessoas não conseguiram comprar uma nova casa. Mas a maioria... ele comprou com recurso a partir da decisão de desapropriação. Houve um recurso administrativo, ou seja, os moradores eram obrigados a vender. Sim, exatamente. Aí a gente pode falar talvez de gentrificação daqui a alguns anos, né? Aí as pessoas tiveram que sair, vender por um preço muito baixo e não conseguiram, então, comprar pertinho, enfim, perto, naquela região, de novo, uma casa, um apartamento, ou tive que, tipo, voltar para as habitações sociais, quer dizer, passar de proprietário a alugar, ou tiveram que morar muito mais, enfim, outra cidade, muito longe, periferia, enfim, aquela história. Mas eu tive um outro fenômeno em Marseille, que Marseille é uma cidade com, sim, enfim, uma máfia muito grande, né? Na França. É uma cidade um pouquinho diferente do resto da França. A máfia tem uma influência há longos anos. E tem várias coisas estranhas que acontecem aqui. E quando cheguei em Marseille para fazer a pesquisa de campo com a Cotutela em 2018, foi logo depois de, na verdade, uma catástrofe que aconteceu no centro
de Marseille, pertinho, no outro bairro, pertinho do porto, do antigo porto, e são 2 prédios no centro da cidade que caíram e foram, acho que 15 mortos, pessoas que estavam dentro do prédio naquele momento da caída dos prédios. E foi um choque terrível, então descobriram, na verdade, que eram prédios da gestão da prefeitura, e porque tem vários prédios que estão deixados, como dizer, que não tem manutenção, mas eles vão continuando a alugar porque tem pessoas que não tem como alugar outra coisa e preferem alugar uma casa que não tem a casa, mas tem várias leis que normalmente impedem alugar casas que têm problema, que podem cair. E depois disso, a cidade de Marseille, então, a prefeitura fez uma pesquisa muito grande e pediu para todas as pessoas que estavam morando em lugares, como dizer, com perigo de sair de casa. E as pessoas tinham 24 horas para sair. Foi uma coisa muito louca. E elas nem tinham como depois voltar para casa, era para sair, fechar a casa, acabou. E eles, no bairro de Crote, eles usaram disso para tirar várias pessoas da casa deles. Isso foi uma coisa muito terrível. É muito parecido com o que tentaram fazer aqui, sabe? É engraçado que acho que foi pior aí. E foi pior também, porque o que aconteceu no centro de Marseille foi Rue do Bagne. Se alguém quer pesquisar, tem várias coisas na internet, né? Porque até hoje em dia, claro que, enfim, a prefeitura não assumiu seu papel nisso tudo. Era no centro de Marseille, num bairro onde tem uma gentrificação, quer dizer, tinha várias pessoas com dinheiro, com trabalho, não sei, nas mídias, na universidade, etc. Então, muitas pessoas falaram do que aconteceu lá e várias pessoas conseguiram ter uma casa de substituição, pelo menos para um tempo e tal. Mas no bairro de Crote, como já é na Zona Norte, já é um bairro pobre, com ninguém que, enfim, com ninguém vai lá, se você não mora lá, você não vai lá. Aí ninguém se preocupou do que aconteceu com os moradores do bairro. E até hoje, eles tiraram todo mundo e ninguém se ligou. Uma coisa foi muito rápido. E com o Covid foi ainda mais rápido. Foi muito louco. E é muito perto do centro, é muito perto. E é bem no início da Zona Norte, é muito perto. A gente pode, 15 minutos a pé, você está no centro de Marseille, é tudo novo, com, enfim, grande shopping e tal. E é isso. Gente, eu tenho mais uma coisa, mas assim, vou abrir aqui, alguém aqui quer perguntar? Geise, Dilma, Ianca, Lohana, Henrique, Pedro. Alguém tem alguma pergunta? De cada vez, né, gente? Aqui no Morro da Providência também botaram umas casas como área de risco, não foi? Para tirar os moradores. Assim, não sei se teve 24 horas para eles saírem, né? Acho que não foi tão assim também, né? Mas foram várias casas que foram... Foi. Bom, o pode falar, né? Foi, eu estudei bem essa questão aí. Sim, foi para a construção também do... E foi para o Favela Bairro 3, que eles já estavam chamando de Morar Carioca. Ia ter uma intervenção importante, que eram projetos superpostos, né? Não era necessariamente o Porto Maravilha, especificamente, mas eram escopos de projetos da prefeitura dialogando, né? Enfim, colocando em valor a própria intervenção do Porto. Mas o projeto para a Providência praticamente ia tirar 1/3 da Providência, né? Começando pela Pedra Lisa,
a própria intervenção de urbanização, a destruição da Praça Américo Brum com o teleférico, e por questões, como o Pedro colocou bem, por questões de risco. Então, era uma intervenção importante. Muita gente seria removida. Ah, tá. Eu pensei que já estava no contexto do Porto Maravilha. Né? Na verdade, era o mesmo contexto histórico, né? Não era o Porto, né? Não fazia parte do caderno de encargos do Porto, mas dialogava. Valeu. Assim, essa questão do risco aconteceu muito no Rio. Eu fico impressionado como aconteceu na França e talvez de maneira mais autoritária ainda do que no Rio. Porque a minha pergunta, eu queria te falar, assim, porque, por exemplo, isso que o Pedro colocou aqui, teve uma mobilização impressionante do pessoal da Providência, né? Contra esse tipo de intervenção. É claro que algumas coisas aconteceram, mas foi muito visto, as casas marcadas, né, em toda a parte do Rio de Janeiro, na Providência também, mas muita coisa conseguiu se limitar, né? O que eu quero falar, assim, é claro que, em alguns casos, os resultados da mobilização política foram muito pequenos, né? Por exemplo, como a Vila Autódromo, acho que é muito significativa o fato de 20 famílias terem ficado, assim, simbolicamente, mas, em muitos outros casos, esse resultado foi concreto, né? As pessoas acabaram não sendo removidas, mesmo que muitas outras foram, né? O que eu queria te perguntar era isso, assim, por exemplo, como você pode comparar a mobilização dos moradores, né? Qual foi a participação deles durante o projeto, o que eles fizeram, a resistência, enfim, como que foi esse diálogo e também a cooptação, porque a gente sabe também que houve muita cooptação, inclusive do Porto Maravilha. A Edma perguntou a mesma coisa sobre a questão da resistência organizada pelos moradores. Então, que hoje em dia como eu falei, a maioria dos moradores eram muito pobres, ou estão ainda muito pobres, e vários diferente de comparar. Eu tinha uma questão também sobre a comparação de rendas econômicas. A gente não pode converter real por euro, porque a gente não precisa da mesma quantidade de dinheiro, mas para viver no Brasil ou para viver na França. Mas, em termos de resistência, foi muita pouca coisa. Primeiro, porque a maioria das pessoas são pobres e não são franceses, são pessoas estrangeiras. Quer dizer, ou não falam francês, ou falam muito mal, não têm, por exemplo, noções também dos seus direitos, elas não sabem. Mas isso é para coisa muito básica do cotidiano. Elas não sabem, por exemplo, que na França tem um salário mínimo. Elas não sabem, por exemplo, que na França a gente não pode alugar uma casa que não seja sem risco. Aí é por isso que tem vários abusos com essas pessoas. E tem o fato também que não tem na França essa mesma tradição como no Brasil da comunidade. Como a França ainda é considerado como um país com um estado social, se a gente tiver um problema, a gente pensa que é o Estado que vai nos ajudar. Aí no Brasil, se a gente tem um problema, é a comunidade que vai ajudar, ou a família, mas não é necessariamente o Estado. Isso também é uma relação que é muito diferente. E como também hoje em dia, isso também a gente no início estava conversando sobre as eleições na França, porque são agora tem muito, enfim, um aumento da extrema-direita muito forte, e isso, na verdade, é também uma evolução do trabalho na França, que antigamente, por exemplo, como eu falei, até os anos 60, 80, tinham muitos operários na França, e era uma classe muito organizada, com sindicatos muito organizados, era uma comunidade, como podemos dizer, e hoje em dia, como rolou essa desindustrialização na Europa, o deslocamento das indústrias, os pequenos salários, vamos dizer, são mais espalhados, não tem mais essa formação de classe forte, unidas. E no espaço também, as pessoas não se reconhecem mais. É por isso também que quando a gente não tem mais grupo, enfim, vários historiadores explicam esse aumento da extrema-direita através também dessa falta de
como dizer, coesão de classe, classe popular. E por isso, no início, na verdade, os moradores nem sabiam o que fazer. A maioria tinha medo. Eles tinham tanto medo que eles preferiam vender logo, ou tipo, sair logo e para ter o tempo de encontrar um novo apartamento, não sei o quê, poder tipo, ter uma escola para filho, não sei onde, blá, blá, blá. Que a maioria saíram logo. E só ficaram, na verdade, os mais velhos, que não queriam sair. Pessoas que estavam morando lá há 50 anos, muitos anos. E também pessoas que não tinham visto que o bairro era tão, como dizer, era tão pobre. Muitas pessoas com quem encontrei falavam do bairro como se fosse o melhor lugar da vida deles. E várias vezes eu estava percebendo que elas ainda tinham lembranças antigas e também de um tempo muito bom, que o bairro era muito dinâmico, que tinha muitas pessoas, e eles não tinham percebido necessariamente que o bairro era tão diferente hoje. E isso, enfim, e no final, como depois algumas pessoas como eu começaram a se interessar em ver que estava rolando algumas coisas estranhas lá e tal, aí algumas pessoas ajudaram em se organizar. Mas o processo já estava muito avançado, muito avançado. Elas só ajudaram as pessoas em, por exemplo, pagar advogado para se defender na justiça, para ter um pouquinho mais de dinheiro, esse tipo de coisa. Mas todo mundo teve que sair. Aí abre um montão de questões super interessantes, né? E talvez também de uma limitação, talvez, na reflexão francesa, enfim, de outras questões identitárias, enfim, que estão explodindo, né? Enfim, como repensar também essas dinâmicas com os imigrantes, com os grupos, enfim, como que essas dinâmicas estão acontecendo, né? E como integrar essa dinâmica numa resposta. E isso, assim, de falar só os mais antigos do bairro que lutaram, isso também é muito significativo, né? Como que existiu uma identidade, uma relação, né? A construção do bairro. Enfim, tem várias questões interessantes. E eu acho que também abre também outras perspectivas de um rompimento de um olhar muito, às vezes, do norte-sul, enfim. Eu conheci, bom, eu fiquei uma semana em Marselha, e assim, e é verdade que eu me senti no Rio, né? Assim, algumas coisas, e aí o que talvez fossem os aspectos negativos para um francês, enfim, Marselha ninguém chega na hora, Marselha não sei o quê, então, enfim, as coisas aqui não funcionam direito, é tudo meio devagar, meio complicado. Enfim, então, tem umas questões assim, e um pouco mais, talvez, de certa informalidade, não sei o quê, mas com tensões também, né, em relação a grupos, dessa integração de grupos, enfim, de imigrantes, mas questões que também a gente vive no Rio, né? Mas eu queria falar que por exemplo, essa dimensão de informalidade, essas reflexões todas, eu acho que dependendo do olhar e da lente que a gente usa, a gente vai ver muito disso também nos países do norte, enfim, nas cidades do norte como Marselha, né? E como essas questões às vezes tudo depende do olhar, né? E eu tenho um pouco de receio é que eu começo a ver uma reflexão sobre isso, não é uma reflexão, mas uma tomada de consciência que essas questões acontecem também em grandes metrópoles do norte. O risco que eu acho é que o olhar seja um olhar reproduzindo uma mesma dinâmica negativa, enfim, de preconceitos, enfim, não tentando entender também que nessas dinâmicas tem potencialidades, tem possibilidades, tem dinâmicas também, inventividades assim, que talvez um estilo muito rígido francês não consiga integrar essas dinâmicas. Eu estou falando como a gente muito fez no Brasil também, como hoje. Enfim, não sei, essas questões são interessantes. Assim. Para concluir, eu poderia também falar... Era difícil de escolher o que apresentar hoje, enfim. Não, foi ótimo. Enfim, mas tem um lugar, na verdade, que a Operação Urbana não conseguiu comprar, que, na verdade, está dentro do quarteirão de Bouygues, aquele grandão azul no mapa, que é um mercado que se chama Mercado das Pulgas, Marché aux Puces.
Aí, esse mercado é muito grande. Eu não tenho mais a dimensão na cabeça, mas é muito, muito grande. Vamos imaginar uma coisa muito grande. E um mercado onde está vendido o que não está... como explicar? Vamos resumindo, é um mercado onde a gente pode comprar tudo muito barato. E, sobretudo, comida. E é onde vai todas as famílias da Zona Norte de Marselha. E está aberto quase todos os dias da semana e fim de semana. Quer dizer, para 10 euros, a gente pode comprar comida para uma semana, para uma família. É muito barato e tem peixe, carne, tem tudo. E também, nesse lugar, você pode comprar coisa de segunda mão. E tem várias pessoas que vão lá também para trabalhar, simplesmente para vender tudo que eles têm, né? Como se fosse Shopping Chão no Rio. E em torno desse mercado tem realmente shopping chão, no sentido que todas as calçadas, em vários quilômetros, tem pessoas vendendo coisas, qualquer coisa que elas podem vender. E no início, o Bouygues, enfim, o dono do Quarteirão pensou, eu vou comprar esse mercado, eu vou fazer mercado provençal, coisa onde a gente vai poder, não sei o quê, beber vinho e fazer não sei o quê. E aí eles descobriram, na verdade, que o mercado funcionava muito bem e que o dono tinha um dono muito rico, na verdade. É um mercado popular, mas a pessoa que tem esse mercado é muito rico e para comprar o mercado era muito caro, era impossível. E o dono falou, não, de jeito nenhum eu vou vender meu mercado, eu fico. E o que é muito interessante é que, de repente, Bouygues não tinha, o dono do Quarteirão não tinha imaginado isso. Para eles já era, aceito. Eles nunca tinham pensado que eles deveriam fazer construções, criar um novo bairro em torno dessa coisa que realmente não é percebido de um bom olhar. E lá é um lugar muito importante, porque tem muita informalidade, vamos dizer assim. E coisa ilegal também, né? Tudo que vem da África do Norte que pode ser revendido, você encontra lá. Carros, até há alguns anos, tinham até um lugar onde se poderia comprar vários carros. Carros da África do Norte que eram, muito baratos. E era muito bom, porque para muitas pessoas era um jeito de acessar carro. E sabendo que na Zona Norte de Marselha não tem muito transporte público. Sem carro é muito difícil. Então, é um lugar muito importante para várias famílias, um lugar de sobrevivência, vamos dizer. E isso, por exemplo, ninguém avaliou, enfim, já tive pesquisas de antropóloga, enfim, de várias pessoas que mostraram como esse mercado funciona, a riqueza, tudo o que acontece e tal. Mas a prefeitura não tem ideia do que poderia acontecer se eles fecham esse mercado. Eles não têm ideia. Porque é mais barato que supermercado, é mais barato que qualquer outra coisa. E isso só em Marseille ainda existe. A gente pode comprar, não sei, 20 pacotes de cigaretes para nada, de cigarros para nada. São várias coisas, mas muda o cotidiano de muitas pessoas. E é um lugar muito importante. Interessante. Gente, são 5 horas e para Lorena já são 10, né? Já está super tarde. Bom, primeiro, Lorena, eu queria te agradecer. Foi super, super interessante. Acho que tem um montão de pontos Eu acho que a gente não se cansa ainda de falar da zona portuária e, sobretudo, porque tem muitas mutações no Rio acontecendo e talvez a gente esteja vivendo várias limitações desse tal do legado olímpico. Enfim, é complexo, mas o Rio de Janeiro vive momentos bem difíceis. Esse ano vai ser um ano muito difícil em muitas coisas. A gente espera que seja um pouquinho melhor. É um ano que a gente está querendo que acabe logo, sabe? Mas vamos ver o que vai acontecer no final do ano. Mas, enfim, Lorena, super obrigado. Valeu. Olha, para explicar, tiveram algumas perguntas, interações lá no Face, então a gente grava aqui, a gente põe lá no YouTube, lá do grupo, deve entrar uma semana, 2 semanas, aí acho que você também, Lorena, pode, se você querendo, pode replicar, passar, botar a tua fala toda lá. Tá? Aí a gente pode passar por aí também. E aí eu só queria lembrar, então, no mês
de maio vem a Bianca, então ela vai falar um pouco do Urban Data, que é aquela grande base de dados criada pela Alicia Valadares, acho que a Bianca assumiu há alguns anos e que foi, quando ela foi para São Paulo, foi levado para a USP com ela, e tem um site novo, enfim, ela vai ser um pouco mais de formação, mais metodológico, mas ela vai falar a história e vai explicar um pouco como a gente usufruir desse material. E no mês de junho vem a Juliane Brodot, que é uma pesquisadora lá que eu falei para vocês do Canadá, mas que está morando no México e vai falar um pouco sobre a cidade do México, enfim, vinculada a questões de mobilização de mulheres, Covid, enfim, questões de risco. Ela está fazendo um trabalho novo especificamente sobre o México e vai falar em espanhol para a gente. Enfim, então, acho que vai... Eu pedi ela mais fácil do que francês, enfim. Então, ela vai falar para a gente. É um pouco isso. Lorine, você quer fechar, falar alguma coisa? Não, muito obrigada. Até uma próxima. Tá ótimo, tá ótimo. Gente, grande abraço. Tá? Eu vou cortar aqui o... Não precisa ir embora não, eu só vou cortar aqui o Face. Deixa eu ver como eu faço o break nisso. Stop. A Lorraine já está há muito tempo no Brasil? Vou até tirar aqui, ó. Vou até tirar também a Agora não estou gravação. no Brasil, agora estou na França.